criado uma lenda de que a arte urbana é efêmera e que ela está na rua, então ela pode ser apagada. No meu ponto de vista, isso é vandalismo. Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Repete aí. Produzi esse trabalho aqui envolvendo fotografia e texto porque eu penso da seguinte forma, em linhas gerais. Eu acho que a fotografia, ela tanto oculta quanto revela. Por isso aqui eu tenho imagem e tenho palavra, para criar essa relação. Olá, boa noite, eu sou Adriana Couto. Mais uma polêmica envolvendo o grafite e o poder público. Ontem, o apagamento de uma pintura em uma empena na Praça das Artes, no centro de São Paulo, pegou artistas e produtores culturais de surpresa. Ontem nós chegamos aqui no mural, por volta de meio-dia, o mural estava sendo apagado. Nós pedimos para que as pessoas que estavam ali trabalhando, apagando o mural, parassem o trabalho, nos identificamos. O trabalho não foi parado, nós tivemos que desligar os equipamentos. Esse mural ele foi feito em 2015 num festival de arte urbana, foi o primeiro festival internacional de arte urbana. Foi feito por dois artistas, o Inti e o Alexis Dias. Um é chileno, o outro é porto-riquenho, e vieram especialmente para fazer esse trabalho. Esse trabalho foi feito em nanquim, essa parte da caveira foi toda feita um pincelzinho muito fininho, com tinta nanquim. Um mural premiado, né? As pessoas, elas se baseiam, vindo da 25 de março para o Teatro Municipal, elas se baseiam no mural para chegar, né? O pedido aqui é para que a gente entre num entendimento de respeito com a cidade, respeito com o cidadão, respeito com a paisagem urbana. Esse mural faz parte da paisagem urbana de São Paulo, ele tem que ser mantido. Segundo a Prefeitura, a decisão de apagar o grafite foi motivada pela reinauguração da Praça das Artes, que acontece no próximo sábado. Para os produtores do festival, uma solução para o impasse era a restauração da obra, já parcialmente apagada. No entanto, em diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura, hoje à tarde, ficou decidido que um novo mural dos mesmos artistas será feito no local. Para este pesquisador em grafites e pichações, a saída para este e outros murais da cidade é analisar caso a caso. O que a gente tem que analisar é se aquilo traz valor para a cidade. De qualquer forma, pode ser um valor estético, pode ser um valor cultural, pode ser um valor histórico ou pode ser um valor de turismo até. Entrar no âmbito da arte não sei se precisa, mas se você vai fazer uma pintura mural, você analisa aquilo, pensa quanto tempo isso tem que ficar ou se tem que ser mantido. Isso traz valor para a cidade? Tudo bem. Daqui a 5 anos ainda vai trazer? Ou já foi uma pintura que foi deteriorada, não interessa tanto contar a história dela? Aí você analisa se isso tem que ser mantido ou não. São várias esferas que tem que conversar e dialogar entre si para discutir, caso a caso, sempre, como a gente vai lidar com isso. Pois bem, dialogar, né? Parece que a comunicação agora foi restabelecida. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura disse que reconhece a arte urbana como vertente fundamental para a cultura e identidade de São Paulo. Afirmou também que o mural atual será totalmente apagado até a próxima sexta-feira. E no local ficará só a frase reservado para Inti e Alex Dias. Ainda não foi informado a data em que os artistas vão começar a nova obra. A curitibana Juliana Stein apresenta a primeira individual dela aqui em São Paulo. Não está claro até que a noite caia. É uma mostra que une duas paixões de Juliana, a fotografia e as palavras. Me formei em psicologia na Universidade Federal do Paraná. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com arte na minha vida, nem com fotografia, não era um plano. Muita coisa eu escrevia e não percebia que eu escrevia. Um dia, um jornalista foi na minha casa, escreveu um texto sobre uma entrevista e escreveu: Juliana escreve coisas e deixa espalhadas pela casa. Eu não tinha me dado conta que eu fazia isso. Lendo a entrevista dele, eu falei: ué, eu faço isso? Aqui eu trabalho com palavras, com a questão da letra, a questão do sujeito e essa tentativa de articular o sentido das coisas, né, a fotografia, a imagem e o texto em torno do sentido opaco das coisas
que nos escapam. Se eu pegar um painel desse com letras e com palavras, é a mesma coisa que pegar uma fotografia, no meu sentimento, como eu vejo, como eu leio, é a mesma coisa. Eu, às vezes, nas palavras, talvez seja o disléxico que faz isso. Você fica olhando as formas das letras, a relação dela na palavra, como que ela tá. É um desenho, as letras também. Ela funciona como um espelho, muda uma letra e tudo se desarticula. O que eu não posso dizer dirá sobre mim. Eu imagino com isso aqui que há um intervalo entre falar e querer dizer. Há sempre mais coisas do que eu gostaria de dizer e as palavras nunca alcançam. Essas palavras nada mais são do que quando o espectador se depara com essa fotografia, é o sentimento. Tudo parte de um intervalo, de uma lacuna. Essa lacuna que dá as coisas. Não é uma coisa que assim, eu vou trabalhar com a palavra pela palavra. Tem uma lacuna, essa lacuna opera e aí acontece a imagem e acontece a palavra. Aconteceu ontem a entrega do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. O homenageado da noite foi Jô Soares, que disse, abre aspas, esse é um prêmio de resistência, não pode acabar, fecha aspas. O discurso de outros vencedores também destacaram a importância da cultura no país. Entre as 9 categorias, a gente vai destacar agora as principais. Cris Couto levou o troféu de melhor atriz pela peça A Milionária. O prêmio de melhor ator foi para Gilberto Gavronski, por A Ira de Narciso. E o de melhor direção para Zé Henrique de Paula, por Um Panorama Visto da Ponte. Jorge Farjala e Ana Castilho ganharam o troféu de melhor figurino por Senhora dos Afogados. Um figurino realmente lindíssimo. E é por isso que a gente separou um trecho dessa peça para você ver. Sabia que Clarinha ia morrer. Tinha certeza. Mas você nunca me disse nada. A senhora também nunca me disse. A mim nunca. Disse a seu pai. Mas a mim não. E Clarinha sabia que ia morrer. Esperava a morte. Só se admirava que a morte custasse tanto. As histórias do cangaço, de Lampião e Maria Bonita já foram contadas inúmeras vezes, mas poucas sob o ponto de vista feminino. É dessa maneira que a narrativa é mostrada no livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros. Assunto da nossa colaboradora e diretora da Biblioteca Mário de Andrade, Josélia Aguiar. Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Repete aí. Olá, minha dica é este livro aqui, escrito pela Adriana Negreiros, que é sobre a Maria Bonita. O título dele é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. É a história da Maria Bonita, que na verdade, enquanto viveu, era só Maria de Déa. Esse nome Maria Bonita é um nome que é posterior, né, a uma fama que cresceu depois, né, depois de sua morte, e de um conjunto de 40 cangaceiras que no começo do século XX faziam justiça, né, do seu modo particular, eram ao mesmo tempo bandoleiros, justiceiros, enfim, milicianos. O interessante no livro da Adriana é que ela escolhe justamente esse ponto de vista feminino. Perto de parir, Sila foi levada pelo companheiro para a fazenda Pedra d'Água de Dona Delfina. No dia em que sentiu as primeiras contrações, foi obrigada a fugir do lugar às pressas, pois Sereno fora informado da aproximação da volante de Zé Rufino. Sila permaneceu uma noite na casa do coiteiro Mané Tarará, nas proximidades do Rio São Francisco. De manhã, com a bolsa miniótica já estourada, precisou correr mais uma vez, receber o aviso de que o local estava cercado por volantes. Não eram todos os casos como o da Maria Bonita, que tinha se apaixonado pelo Lampião. Na maioria dos casos havia muita violência, né? E tratadas sem essa liberdade que depois, por causa de alguns filmes e minisséries que aconteceram, de alguma maneira as pessoas começaram a pensar que elas poderiam ter uma vida um pouco mais livre, e não era, na verdade, isso que acontecia.
É interessante mostrar como é que era essa vida, né, totalmente paralela, né, uma vida fora do padrão, né, da época. E a fonte da Adriana são jornais e revistas de época, né, depoimentos desses sobreviventes, né, encontrados em documentários, né, e é um texto delicioso, um texto que vocês leem, vale muito a pena. Então, vocês querem ter um panorama também do que era essa vida no cangaço, vocês também encontram nesse livro. Eu adorei esse livro. Vamos de música agora? Começa amanhã mais uma edição do Nu Blue Jazz Festival, que acontece no Sesc Pompeia, em São Paulo, e no Sesc São José dos Campos, no interior do estado. Este ano o evento vai unir veteranos com novos nomes do gênero em noites temáticas. O baterista Tony Allen, por exemplo, estará com o saxofonista Thiago França numa performance focada na improvisação. O show dedicado à música black terá o projeto The Midnight Hour, junto com a americana Georgia Anne Muldrow. E é com ela que a gente encerra o Metrópolis de hoje. O festival vai até sábado e os ingressos podem ser comprados no site do Sesc, sescsp.org.br. Vou ficar com saudade de vocês. Até mais.